Meu nome é Vera Lúcia Machado Gulini. Eu nasci em São Paulo, dia 25 de novembro, não vou falar o ano, não. Sou filha de Mário Gulini e de Edith Álvares Machado Gulini. Eu sou professora, agora aposentada. Morei no Brás, sou italianinha do Brás. Vim para cá, já tinha meus 12 anos, então realmente a minha cidade é Campinas. Aqui fui estudar no Ateneu Paulista, onde me formei como professora. Trabalhei em alguns lugares depois de formada. Me casei, tive meu filho, Ricardo. Aí, quando vim para cá novamente, quando me separei, eu vim para cá novamente, como eu morava em São Paulo, enquanto casada. E aí eu falei, olha, eu acho que o meu dom é ser professora. Entrei na prefeitura como professora substituta, em 78. Aí, quando foi em 90, fiz concursos, né, mas não tive a sorte de passar. Quando foi em 90, eu passei no concurso. E fui trabalhar, a escola que eu me efetivei foi no Jardim São Pedro, mas eu trabalhei muitos anos numa única escola, a Leonor Savichaib, que fica lá no Jardim Nova York. Eu trabalhei muitos anos lá, trabalhei lá acho que uns 16 anos por aí. Eu conheci meus alunos, propriamente dito, na barriga da mãe. E tenho até hoje, me comunico com eles. Sou madrinha de casamento de alguns, madrinha de filho de outros. Por que que eu fiquei assim tão junto dos meus alunos? Porque quando foi em 1982, a AIDS estava estourando no Brasil. E aí veio um projeto que chamava-se Orientação Sexual. Esse projeto tinha que ser orientação e não educação, porque a educação tinha que vir de casa, a orientação da escola. E eu trabalhei, fui uma das primeiras professoras a trabalhar a orientação sexual nas escolas. Então, realmente, eu comecei naquela época, 1982, você falar sobre sexo era uma coisa muito incômoda, tá? Mas nós tínhamos que falar, porque os adolescentes não estavam sabendo de nada e eles teriam que estar cientes do que estava acontecendo e como que essa doença era transmitida. Eu trabalhei, primeiro lugar que eu trabalhei para dar aula de orientação foi no Parque Tropical, na escola do Padre Melico. E foi a primeira escola em Campinas a ter esse projeto. Daí fui para o Jardim Nova York, lá no Leonor Savichaib. Lá eu fiquei muitos anos. Então lá eu peguei a aluna da primeira série até a 8ª. Esses meus alunos até hoje são meus amigos e isso é muito gratificante. Bom, fui diretora do sindicato, logo que nós iniciamos o sindicato, em 84, que naquela época não se podia ter sindicato no público, né, na empresa pública. E aí foi feita a Constituição e pela Constituição foi permitido a abertura do sindicato em prefeituras, estados. Aí eu fui diretora do sindicato, foi muito bom porque a gente viu a evolução da prefeitura. Eu entrei na prefeitura no governo Quércia. Eu peguei, nossa senhora, acho que quase todos os prefeitos, bom, quase todos não, todos de lá até agora. Então a evolução foi bem grande e boa. Por quê? Porque toda evolução, toda mudança, no começo ela é incômoda, mas depois ela fica uma coisa assim, boa. E isso daí para mim também foi muito bom, aprendi muito, muito.
E aprendi, como eu costumo dizer, sou o que sou, devo à prefeitura. Que eu aprendi com a prefeitura, aprendi com meus alunos, aprendi na Secretaria de Educação. Adoro, quando eu tive um problema em 93, 94, eu tive um problema de cordas vocais, tive que operar as cordas vocais e aí eu tive que sair de sala de aula. Eu chorei até não poder mais, porque a sala de aula era a minha vida. Quando eu tive o problema das cordas vocais, eu tive que sair da sala de aula e então eu fui trabalhar na Câmara e fiquei muito conhecida na prefeitura. Aí eu tenho um apelido na prefeitura. Se vocês chegarem aí e falarem, olha, quero falar com a Vera, ninguém vai conhecer. Agora, se vocês falarem, eu quero falar com a Vera do sexo, aí todo mundo vai, ela está em tal lugar, ela está em tal lugar, tal. Fiquei conhecida como Vera do sexo. Acho esse apelido maravilhoso, tá? Porque antes de ser conhecida como a Vera do sexo, como Vera chata, Vera isso, né? Não, Vera do sexo é bem melhor. Mas eu continuei na orientação sexual, então eu continuei com meus alunos, graças a Deus. Mas o que mais foi gratificante para mim foi esse ano. Eu continuo tendo conversa com meus ex-alunos, que agora já estão homens e mulheres, e aí veio um convite para a gente fazer um happy hour. Meus alunos de 92, formados lá em Leonor Savichai, e nós nos encontramos. Fomos fazer um happy hour. Foi muito gratificante ver como que é importante o professor na vida de uma pessoa. De ver que eu tenho alunos advogados, eu tenho alunos técnicos de enfermagem, eu tenho alunos pedagogos, porque nessa época que eu dava aula lá na Jardim Nova York, eu não ficava só falando sobre aquilo. Então, por que hoje eu vi meus alunos nesse encontro que nós tivemos há uns 2 meses atrás, advogados, enfim, todos com mais do 2º grau. Na época eu falava, o que vocês vão querer ser? Aí um falava, eu queria ser advogado. Aí o outro falava, eu queria ser médico. Eu queria ser isso, aquilo. Eu falei, tá bom, então vamos ver quantos advogados. Eu peguei essas crianças e levei eu fui ao fórum, conversei com o juiz e expliquei para ele, olha, eu tenho meus alunos, eu gostaria de mostrar para eles o que é o fórum, o que é ser um advogado. Então, eu tenho, acho que 3 alunos advogados, não era só a orientação. Eu tinha que dar uma orientação, não é só naquilo, mas eles tinham que confiar em mim. E nessa confiança, eu poderia levá-los dar um rumo que muitas vezes eles não tinham. Principalmente naquela época, em escola de periferia. Professora é muito importante na vida de um aluno. Ela é eu não vou dizer que ela é uma segunda mãe, mas ela é a melhor amiga. Aposentei agora em 2013, em julho de 2013, eu aposentei. Eu fiquei em casa, acho que 2 meses, que eu não aguentava mais. Com a graça de Deus, teve alguns vereadores que ligaram para mim, porque eu fiquei muitos anos na Câmara, fiquei acho que mais de 10 anos na Câmara. Então alguns vereadores ligaram para mim, vem trabalhar aqui e tal, não sei o quê. Aí então voltei para a Câmara. Então sou aposentada da Prefeitura, mas continuo na Câmara. Então hoje eu digo para vocês uma coisa, se eu tivesse que nascer de novo, seria professora novamente. Nunca quis ser diretora, nunca quis ser coordenadora pedagógica, embora tenha faculdade, mas eu não quis ser, porque o professor é maravilhoso, gente. Dizem que no Japão, eu não sei, nunca fui para lá, mas dizem que no Japão a única pessoa, o único ser humano que não se curva para o imperador é o professor. Porque se não fosse um professor, ele nunca seria um imperador.
Então, gente, valorize o professor, valorize. Para os jovens de hoje eu digo um negócio, ensine o que você sabe, passe para adiante. Isso é muito, muito bom.